E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou o Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipusso. E hoje nós estamos aqui com um vídeo mais que especial. Ela que vai ser uma convidada que vai agregar muito. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Se vocês precisarem de um RP para sua empresa de pequeno, médio ou grande porte, entre em contato com a Flex Life Desenvolvimento de Sistemas, que eu tenho certeza que eles poderão ajudá-los. Exatamente, pessoal. Também temos a Érica Arte em Letras, que desenvolveu toda a arte da nossa caneca. E se você precisar também de qualquer arte, seja para parede, vitrines, entre em contato com a Érica Arte em Letras. O arroba dela vai estar aí no vídeo. E também nós temos a da Gring Store, que a gente usa e recomenda. Ela tem diversos produtos na esteira que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Entre em contato com ela, que tem um atendimento exímio, né, Érica? Exatamente, pessoal. Também temos a Gabriela Costa, tá? Que veio só para somar nesse hall de pessoas que tem nos abençoado, né? E o arroba dela também vai estar aí. Ela trabalha com maquiagem artística e profissional. Então acompanhem todo o trabalho da Gabriela Costa, tá ok, pessoal? E hoje, né, Pedro? Para iniciar o nosso vídeo aqui, vamos chamar ela, né? Sim. Que tem muito carinho, já conheço já há algum tempo. E eu gostaria que a produção colocasse bastante palmas aí, né? Para receber com maior carinho e honra a Jane Gomes, cantora. Oi, gente! Jane, seja muito bem-vinda. Primeiramente, quero te agradecer por ter aceito, por ter cedido um pouco do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, né? E você vai falar aí pra galera como você trabalha, né? Por você ter estado aqui conosco, né? Ter disposto aí do seu tempo para poder conversar um pouquinho com a galera, contar um pouquinho da sua trajetória. E eu estou muito honrada, né? Fazia tempo que a gente não se falava, não se via. Verdade. E eu tô muito feliz e grata a Deus por esse momento. Verdade. Primeiro eu quero agradecer vocês, Érica, minha amiga de anos. Estava morrendo de saudade, morrendo de saudade. E é um prazer, é uma honra estar aqui, porque nesse momento tão importante da minha vida, que é um momento assim de grandes mudanças, né? E você retorna para o meu convívio assim, porque a gente distanciou, mas o coração estava ligado, a gente sabe que essas amizades são ligadas na eternidade. Sim. E aí, de repente, você retorna e me presenteia com esse espaço para a gente poder conversar um pouco e contar sobre tudo que está acontecendo. Então, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Que honra, a honra é toda nossa, viu? Te conheço agora, mas já te considero parça. Não, com toda certeza, com toda certeza. E a zoeira é garantida. Com certeza. Com certeza. Não pode faltar. Não pode faltar, não pode faltar. A gente tem que dar boas risadas nesse podcast aqui hoje. Ô, Jane, mas se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho sobre você hoje. Não. Tem Vamos muita lá. coisa. Pois é, resumir. Vamos tentar resumir numa apresentação. Bom, gente, muito prazer a todos os que estão acompanhando o podcast. Eu sou a Jane Gomes. Na verdade, o nome inteiro é Jane Pereira Gomes, porque o Pereira é da mãe e o Gomes é do pai, né? Comercial ficou Jane Gomes e a minha mãe ficou muito chateada comigo porque eu tirei o nome dela. Inclusive, a dona é Elisa, né? Elísia. Eu falo de vez em quando com ela lá pelo Facebook. Manda um beijão. Não, com toda certeza. Minha mãe é minha fã número 1 e ela faz questão de ser vinculada a todo mundo que estava. Inclusive, ela estava aqui hoje, né? Ela veio aqui para casa hoje me ajudar um pouco, porque a gente está nesse período corrido que eu estava comentando com você nos bastidores. E aí ela veio me ajudar um pouquinho aqui hoje. Ela está estabelecendo residência também em Teresópolis para ficar um pouco mais próximo. E aí ela estava por aqui, é minha fã número 1. Então eu sou a Jane Gomes, sou cristã desde que nasci, canto desde os 4 anos de idade. Né? Eu com 4 aninhos já estava escondida atrás do púlpito tentando cantar alguma coisa. E meu pai me tirando de lá porque ninguém me via. Era mais ou menos isso. Meu pai começou a estudar música assim que se mudou para o Rio, aos 18 anos, e aí conheceu a minha mãe, ensinou música para ela e os dois fizeram um contrato, praticamente, que diga os filhos estudariam música também. Meu irmão estudou 8 anos e largou, tá lá com TI, virou TI agora, e eu fui a única que vinguei na parte musical. Assim, eu me considero o tipo de pessoa que não consegue ficar sem o microfone na mão.
né? Sem o vínculo do púlpito, sem o vínculo de proferir alguma coisa, de passar alguma mensagem, seja pregando, seja cantando. Eu preciso estar em comunicação com as pessoas, porque eu sinto que o meu chamado, ele está intimamente ligado a desenterrar talentos. Então, através do que eu faço com a minha voz ou com as aulas de canto que eu dou, que também sou professora, a gente vai lá no fundo, cata esse talento, traz para cima e fala, agora é a gente. Bora para cima que a gente precisa que o mundo conheça essa mensagem que esse povo carrega. E tem muita gente que está calado porque não tem o veículo. Então, eu ofereço o veículo para essas pessoas através das aulas e através do púlpito também. Porque estando lá em cima, a gente consegue comunicar aquilo que os céus têm a comunicar para a igreja e aquilo que a igreja também quer comunicar aos céus. Então a gente acaba fazendo essa ponte. E eu me vejo assim desde que nasci, né? Nasci no púlpito, vou morrer no púlpito, luto as minhas guerras no púlpito, é com o microfone na mão que a gente vai. Que lindo, Jane. Jane, você me fala, né, ali que você começou, né, a sua experiência ali, né, ainda muito novinha, pequenina, né, 4 anos de idade, e você colocou pra gente que a sua família ela é toda musical, né? O seu pai Sim. ali é envolvido com música, né? Uhum. Você se recorda, você toca hoje quantos instrumentos? Ou já tocou na sua vida? Não, tô brincando. Eu terminei o conservatório em piano clássico. Estudei violão, né? Sei o básico de violão por pirraça. Meu pai falou que eu não conseguiria estudar 2 instrumentos ao mesmo tempo. Eu falei, o quê? Não consigo? Me dá esse violão aqui agora. Aprendi violão. E arranho um pouquinho de sax, clarinete, porque são os instrumentos que os meus pais tocam também. Mas o meu instrumento de coração é piano. Eu ainda quero aprender a tocar piano. Ainda vou É piano. aprender. Inclusive, tá aqui. Aproveita aí, né? Já vamos começar com música, né, Jane? Tá aqui. Já vamos começar, né? Porque falar com uma cantora. E não pedir pra cantar. Tecladista ali, professora de canto, né? Ai, E gente. não pedir pra Ai, cantar. gente. É um crime. É um crime, exatamente. Pega aí uma lá. Resgata uma aí. Essa vocês conhecem. Engraçado que as pessoas abusam, né? Engraçado que as pessoas abusam. Eu faço curso com uma pastora muito amiga minha, que já foi minha pastora, inclusive eu fui da igreja dela. Aí no curso foi ontem de manhã, 8 horas da manhã, gente. Quem tem voz pra cantar 8 horas da manhã? Ela virou pra mim, Jane, leva o louvor hoje no curso. Hã? Não, mas a gente... A voz tava assim... Ela já chegou e falou assim, eu tô com piano aqui. Eu falei, então vai cantar. Não, eu já avisei porque eu já me preparei. Tipo assim, eu já vim preparada porque eu sabia que vocês iam me pegar. Eu sabia. Depois da surpresa que essa pastora fez comigo ontem, eu sabia, já me preparei aqui já. Essa eu acho que foi a que você soltou no bumerangue agora há pouco. Eu acho que é ela. No início eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus,
Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Que lindo! Se deixar, nós vai. Confesso que eu estava me segurando para não cantar junto, porque eu gosto muito desse louvor. Pode cantar, querido. Pode Eu te cantar, falo pode que, cantar. assim, todas as vezes que eu ouço essa canção, eu fico muito emocionada, porque ela é linda, linda, linda. Já teve Eu vou vezes te que falar, eu vou te falar uma. eu estava aí na minha Emoção casa. nós vivemos dentro do carro esses dias. Termina de contar a sua que eu conto a minha emoção. Olha, eu estava em casa e esse louvor entrou ali na playlist ali do YouTube. Eu não conseguia mais fazer nada. Eu chorava, chorava e sentindo a presença de Deus. Coisa mais linda, linda, linda. O nível de gravação que a gente fez com essas canções, né, que a etapa de 2017 para frente foi uma etapa que nós gravamos 3 músicas ao vivo e 2 em estúdio. Das 3, essa foi uma que nós gravamos ao vivo. Foi tanta luta, gente. Eu pergunto para Deus, por que tudo para mim tem que ser tão difícil? Já se perguntou isso? Por que tudo tem que ser tão difícil pra gente, gente? A minha oração na época era, Deus, por quê? Por que tanta dificuldade para isso acontecer? Só que foi um ambiente de graça tão grande na igreja quando a gente começou a ministrar, né? Primeiro porque a de graça em graça foi a primeira, né? Depois veio logo Linda essa. também. Então já veio arrematando tudo. Quando entrou essa, assim, a galera chegou junto cantando e o técnico que estava lá atrás fazendo a captação, ele só fez assim, ó, lá atrás. Eu olhei pra cara dele, não podia esboçar nada, porque tinha 7 câmeras na minha frente, assim, né, me captando. Então, qualquer mexida no olho, a câmera ia captar. Eu falei, não posso esboçar nenhum tipo de emoção aqui agora. Mas ele fez assim, depois ele falou comigo, Jane, eu não precisei fazer nada, nada. O público chegou junto, cantou numa pressão tão grande e parecia que tinha muito mais gente do que realmente tinha. E você percebe na gravação que eu paro de cantar algumas vezes porque eu fico emocionada. Uhum. Eu quero ouvir o pessoal cantando. Sim. E eu, no final, quando a gente começou a ouvir a gravação depois, não precisou fazer nenhum tipo de recorte de afinação. A galera chegou junto, a gente não precisou enxertar público. Cara, eram 2.000 pessoas cantando comigo aquele dia. E ficou num nível, assim, que eu nunca vi uma versão que ficasse tão real, assim, tão visceral como essa ficou, né? Essa é de graça em graça, maravilhoso. foram De graça em graça também assim. ficou perfeita, muito linda. Muito boa mesmo. Fora da curva. Sensacional. Não, assim, eu falo que eu fui agraciada por poder gravar essas versões, né? A Quando Esse Nome É, várias pessoas gravaram, mas a de graça em graça, depois da Hillsong Português, só eu.
E depois veio mais um ou dois, não sei, que tentaram, que tentaram, não, que gravaram, né? O Cris Duran gravou e teve mais uma pessoa que também gravou. As versões ficaram lindíssimas também, mas foi muito especial para mim gravar de graça em graça, porque eu tive a revelação de que eu iria trazer essa mensagem em português para o Brasil, para a nossa comunidade. Eu estava dentro do carro, chorando, ouvindo essa versão em inglês e já recebendo a tradução, né? Ouvindo, traduzindo algumas coisas, o Espírito Santo falando comigo ali, e você vai gravar isso, e você vai gravar. Deus, eu não tinha a menor ideia de como era a burocracia para gravar uma música em português da Hillsong. E eu tive que correr atrás de tudo, e de repente tudo foi viabilizado e a gente estava gravando lá em agosto de 2017. Foi. O mais bacana é que é uma Fora. mensagem assim tão Fora da curva. poderosa, e você vê quando essa mensagem ela é transmitida Com de verdade. uma forma muito verdadeira, né? E que, além disso, que mexeu com você primeiro. Isso que eu acho que, assim, que é algo tão importante. Porque o louvor, ele vai muito além de cantar, né? Isso é algo que todo mundo sabe. Mas conseguir ver, transmitir essa verdade do seu coração é algo que, Sim. muitas das vezes, as pessoas tentam, e não que falham, né? Porque cada um dá o seu melhor. Mas consigo ver que foi muito, como é que eu posso dizer, legítimo, entendeu? Foi. Que a gente tava vendo, sabe, os vídeos antes de começar a gravação, e é de arrepiar realmente, não porque ficou muito bonito, porque ficou, mas porque a presença de Deus realmente esteve. É algo além que pessoas Sim. fora desse mundo talvez não consigam entender. Mas... Fora todas as lutas que envolveram a gravação, né? Eu falo que foi a gravação mais tranquila que nós já fizemos, né? Que toda a equipe envolvida estava muito tranquila, assim. Os músicos chegaram na hora, 2 horas antes estava todo mundo com tudo montado, tudo afinado. A gente já estava fazendo aquele lanche, aquela confraternização antes da gravação. Isso raramente acontecia, né? E a gente sempre chegava muito em cima da hora, sempre dava alguma coisa pra gente resolver, sempre tinha alguma treta, sempre tinha. E essa gravação não, ela fluiu de uma forma muito organizada. E quando eu coloquei os pés para começar a ministrar no púlpito da igreja, a gente via assim uma nuvem fininha, sabe, assim, aquela nuvem mesmo fininha cobrindo a igreja, aquela coisa bem turva. E eu orei muito, muito. A equipe de intercessores orou demais, assim. O direcionamento era: Deus, se eu não estiver em cima do palco junto comigo, eu não vou subir. Eu não vou conseguir subir. Porque, cara, eram 2.000 pessoas na minha frente. Olha que eu já peguei público até maior, a Erika sabe. Sim. Já peguei público maior, assim, de pegar 10.000 pessoas na minha frente e não tremer, mano. Vambora, mato no peito e vambora. Mas aquele momento era de uma responsabilidade muito grande. Primeiro porque a música, ela não foi composta por mim. E eu precisava transmitir o que o compositor queria ao colocar aquela letra ali. É uma das responsabilidades que eu acho que qualquer versionista tem. A gente precisa passar exatamente o espírito que aquela música chegou para o compositor e passou para o primeiro intérprete. E tem palavra de Deus ali, letras extremamente bíblicas, escritas na íntegra. Então a responsabilidade dobra, Sim. porque a Bíblia está transcrita ali. Né? E não é que cantar outras músicas não seja da mesma responsabilidade. Quem dera eu poder instruir todos os nossos cantores aqui do estúdio, ou conversar com os nossos amigos cantores que pudessem transmitir essas verdades de forma tão legítima. Gostei muito da palavra, de forma tão legítima assim, porque eu falo com todos os nossos alunos aqui: vocês precisam viver essa canção para que as pessoas acreditem que isso é verdade. Tem que ser verdade para você. Se não for verdade para você, não vai ser para mais ninguém. Exato. Se isso não tocar você primeiro, não vai tocar ninguém. Vai ser um boneco ali na frente, vai ser uma figura interpretando. É um teatro, vai ser um ator fazendo alguma coisa, né? E a gente não está ali para entreter o povo. A gente não é aquele bonequinho de ventríloco. Né? A gente não é. A gente é um ser humano feito de carne e osso, que tem emoções, que consegue tocar o coração de outra pessoa através da nossa voz. E a nossa voz, ela nada mais é do que um veículo. Eu não encaro o cantar em si como um presente. Eu não vejo isso como um presente. Tem muita gente que fala que é um dom, é um presente. Cara, é uma grande responsabilidade você estar em cima de um púlpito com o microfone na mão.
Pelo amor de Deus, vamos entender São que você está vidas, sendo. né? Eu fico desesperada, literalmente desesperada quando a pessoa fala que ganhou um presente com a sua voz. Desculpa, porque é muito complicado você encarar esse tipo de coisa como um presente. Porque é uma ferramenta, precisa estar pronto para ser usado na hora que Deus quiser usar. Exatamente. Tem que estar pronto. E entender isso também, né, Tem que estar Jane? pronto, Eu exato. admiro muito você, assim, porque são poucas as pessoas, né, e eu acho que deveria ser em sua totalidade, que tenham realmente Deus como referência e como centro. Está sensível, né, a voz do Espírito Santo, a estar sensível ao que Deus quer naquele momento, se é aquele momento em que Deus quer te usar ou não, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê, né, o mundo gospel, digamos assim, sendo muito, né, muitas pessoas usando, né, do gospel para ganhar fama, né? Ganhar fama, dinheiro, né? E em contrapartida a gente encontra, né, os remanescentes, digamos assim, que estão ali dispostos, e talvez por isso a resposta da sua pergunta, né? O porquê é tão difícil para mim, né? Olha, É porque é, faz com excelência e faz com propósito, né? E o propósito que é o céu mesmo, né? Transmitir o tem céu pra dias, Érica, que a gente. gente se revolta muito, sabe? Porque Sim, o meio contribui muito e favorece muito a uns em detrimento de outros. sim, E a gente começa a perceber que esses que estão em detrimento são aqueles que estão carregando a cruz. uhum, São aqueles que estão carregando o fardo, são aqueles que estão levando a carga uns dos outros, aqueles que estão renunciando, aqueles que estão tirando do bolso, às vezes, aquilo que não tem, para que essa mensagem chegue a mais corações, a mais pessoas. Eu já cheguei a me perguntar o porquê entrar no estúdio e gravar, Deus. Por quê? Eu consigo fazer a diferença um a um dentro da minha sala de aula. E eu me sinto tão realizada quanto estou com o microfone, né? Sentar com um aluno na minha frente e perceber que esse aluno não canta há 30 anos porque alguém lançou uma palavra de maldição sobre a vida dele e de repente esse aluno chega para mim e eu, na cabeça dele, eu sou a última esperança dele voltar a cantar. E eu sei que o inimigo tentou fazer na vida dele foi calar ele para que a mensagem dele não chegasse a mais pessoas. E Deus me escolheu como veículo para destravar essa pessoa. Eu estou fazendo a mesma coisa que se eu estivesse em cima do púlpito com o microfone na mão tentando destravar 1000 pessoas na minha frente. É a exatamente. mesma coisa. Porque através dessa pessoa, 1000 pessoas virão. Sim. É a mesma, E a entende mesma essa ferramenta responsabilidade? utilizada de forma diferente. Entende essa responsabilidade? E a mesma coisa, a mesma responsabilidade se eu tivesse com o microfone na mão. A Exatamente. mesma, a mesma. Porque através dessa pessoa eu estou destravando uma geração. Sim, com certeza. Uma geração Igual que o que a gente inimigo fala, calou por mais de 30 anos. igual que a gente fala muito aqui, que hoje o projeto ele é pequeno, né? Ele é embrionário, faz em 2 meses, vai pro terceiro mês que a gente tá com esse projeto. E uma coisa que a gente sempre tem falado é que se atingir uma vida, uma pessoa, já valeu a pena, já valeu o propósito. E muitas das vezes pessoas vêm, não, mas vai, paga tal coisa para publicar, para divulgar, para crescer muito, só que se tiver muito volume e não tiver propósito, se tiver muito volume e não tiver efeito, de que É vale? exatamente isso. É exatamente isso. Porque o que acontece no meio do caminho de uma pessoa que trilha o louvor e a adoração, que usa a voz como instrumento, que está no púlpito inserida no contexto de um ministério de louvor, talvez, e recebe oportunidade para gravar, para que a voz ganhe mais amplitude, para que a mensagem chegue a mais pessoas, é que no meio desse trajeto existem as subofertas. Vão se corrompendo o propósito, vai se corrompendo o propósito. E aí o propósito não é mais alcançar aquele coração que está lá chorando dentro do quarto, precisando ouvir uma palavra de Deus e escuta uma música sua. O propósito vira multidão, vira milhões. Eu quero alcançar 1 milhão de views. 1 milhão de views pode ser 1 milhão de pessoas que estão ouvindo você, que estão sendo tocadas pela sua mensagem, e não condeno também, quero muito, o de graça e graça está chegando a quase 1 milhão agora, Sim, né? Tá quase em 1 milhão. É lindo você ter 1 milhão de pessoas ali, mas é lindo também você estar com um sendo testemunho do seu esforço, com 2 sendo testemunho do seu esforço. A questão é aonde está a tua motivação. Se a tua motivação está em você ser conhecido ou em fazer Jesus conhecido.
né? Se Exatamente. a tua motivação tá em trazer as pessoas para aquilo que você faz e ganhar popularidade, ou levar as pessoas a Cristo, sendo você o instrumento que ele vai usar. É Exatamente. uma das orações que eu tenho feito muito ao Senhor. A igreja que eu estou membro hoje é uma igreja que está passando por um processo de avivamento, né? Ela começou esse processo de transformação e avivamento. E eu pedi ao Senhor, eu falei, Deus, eu sei a batalha que é, porque eu já passei por esse processo em outras igrejas pelo qual eu tive a oportunidade de passar. Me deixa na linha de frente de batalha. Olha Essa foi a aí. minha oração. Falei, Deus, me deixa na linha de frente de batalha, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Se o Senhor vê que eu sou forte o suficiente, me bota na linha de frente, eu quero estar. Eu quero estar na linha de frente. Que ministro de louvor ora ao Senhor, e eu vi poucos fazendo esse tipo de oração, e eu não tô falando por mim, eu tô falando por Asaf Borba, eu tô falando por Ademar de Campos, eu tô falando por tantos outros que se levantaram na linha de frente de batalha por essa geração e por essa nação. Exatamente. E onde está a nossa geração hoje? Porque eu já me considero uma geração que já está passando e passando o bastão para a geração que está vindo aí atrás, que tem muita gente chegando, né? E eu sei que eu tenho uma carreira longa ainda para correr, né? E quem dessa geração está levantando esse bastão hoje, falando, Deus, me coloca na linha de frente que eu tô aqui. A Exatamente. costa tá larga, o escudo tá aqui, pode botar na linha de frente que eu encaro. Entende? Porque esse é o objetivo de quem está com o microfone na mão. Se você olhar o histórico dos levitas, o histórico dos adoradores na Bíblia, eles eram linha de frente. Deus mandava colocar eles na frente. Na frente. Era lá. Primeira a receber a porrada. É o primeiro, pô. Peraí. Né? Vamos entender. Vamos entender. Será que a gente está realmente preparado para essa linha de frente? Meu Né? Deus. E até um É, ponto que você tava falando, que as pessoas às vezes esquecem, né? Fala assim, não, mas porque a vida da Jane é muito fácil. Uhum. Porque ela está na frente, ela tá ali com o microfone, ela está em destaque, só Não tem que problema nenhum, esse nossa, destaque tem um nenhum. preço tão caro. Que Nenhuma conta para pagar. né? Tá mil Tem nada. maravilhas. Conta Tem nada, recheada, né, gente. Jane? Tem nada, gente. Inclusive, eu estou home office hoje por causa de um big problema. Que eu não digo que é um big problema, é um big processo, né? Sim. Porque tudo que Deus coloca para nós é para testar a nossa fé, né? Inclusive, é uma mensagem que eu deixo para vocês que estão começando embrionários. Há 5 anos atrás eu estava embrião, e eu me considero embrião até hoje, tá? Com 100 alunos na escola, eu me considero embrião. Pensa, 100 alunos, Jane? e meu esposo atendendo 100 por semana. Meu Meu Deus. Deus. Eu dei aula hoje, tá? Só para constar. Eu dei aula hoje. E tem gente que me chama e fala, você dá aula domingo? Meu amor, eu preciso dormir. Por favor, eu preciso comer, preciso respirar, preciso Sim. fazer uma trilha de vez em quando, que eu já falei que Teresópolis a gente sobe umas pedras de vez em quando aqui. Preciso passear, né? Preciso ter vida, Né? né? Uma Sou qualidade de gente. vida também, ó. Por favor, né? A gente não é máquina, não, por favor. Mas pensa em uma escola embrionária 4 anos atrás, 5 anos atrás, começando numa sala do Ministério Kids da igreja, com as cadeirinhas tudo pequenininhos, meus alunos tudo bruto, grandão, sentando nas cadeirinhas pequenininhas de criança, né? E dei aula lá durante 2 anos. Fui muito abençoada nessa igreja, muito abençoada. Assim, foi um espaço que cederam para mim, sem pagar luz, sem pagar água, sem pagar nada. Tipo assim, entra e trabalha. Comecei minha empresa ali. E desse lugar Deus falou assim, tá na hora, 2 anos depois, tá na hora de largar as tendas. Bora largar as tendas. Consegue, vamos conseguir, caça uma sala. Isso no centro de Teresópolis, achei uma sala. 25 metros quadrados, a bichinha era um quadrado, literalmente um quadrado. Não tinha banheiro dentro, o banheiro era coletivo. Não tinha saída de água. Eu tive que comprar galão de água para poder dar água para o aluno. Fomos lá para dentro. Conheci meu marido, meu digníssimo esposo. Ele olhou para o espaço assim, falou, vamos botar um letreiro aqui. Vamos meter 2 mesas aqui, vende essa mesa aí. Ele modificou meu espaço inteiro, tipo assim, papo de 4 anos, uma mudança que era uma mochila com computador dentro, virou um caminhão. Meu Em Deus. 4 anos, virou um caminhão. Em janeiro desse ano, se vocês têm desse tipo de profeta na vida de vocês, querido, cole nele. Cole nele. Ele pegou na minha mão, pegou na mão do meu marido, fez assim, ó. Nesse movimento, ele falou assim, eu tô vendo Deus movimentando vocês não vão ficar muito tempo parados no mesmo lugar.
Eu olhei para a cara de Eduardo e falei, meu Deus, vou mudar de novo. Não, por favor, não. Por favor, não. Não aguento mais fechar a mudança. E a gente tinha acabado de mudar para esse apartamento que a gente está hoje. Tinha acabado de desmontar a mudança toda. Eu falei, mudar de novo, não. E daí ele falou, Deus falou através dele, quando vocês menos esperarem, eu vou soprar vocês. 3 meses depois, em 24 horas, a gente estava desmontando tudo e saindo desse lugar e indo para uma outra sala de 45 metros quadrados, ou seja, praticamente o dobro da sala anterior. Praticamente o dobro da sala anterior. E é exatamente esse o processo, porque para chegar nessa sala, o meu sonho de criança teve que se tornar realidade a todo custo. Eu sempre sonhei ter um estúdio, literalmente estúdio para mim. E nesse lugar a gente está fazendo todo isolamento acústico, de parede, teto, piso, porta, tudo. A gente está fazendo tudo, mas não dá para receber ninguém lá para dar aula, então home office. Tô dentro de casa. Tô dentro de casa, mas é exatamente o que vocês acabaram de falar. A galera vê a cara, mas não vê o corre, gente. Não. É uma frase de uma muito amiga minha que eu ouvi a primeira vez, amei e tenho repetido bastante. Quem vê close não vê corre. Não vê, gente, não vê o corre. Porque ninguém sabe que a gente começou isso sem um tostão para começar. Ninguém sabe que, tipo assim, a gente fez programação de começar a pagar isso daqui a 4 meses, que a gente teve que desembolsar grana agora para poder pagar mão de obra, que tem fornecedor que não aceita receber depois, que não parcela no cartão de crédito, então a gente teve que tirar de onde não tinha, e liga para pai, liga para mãe, liga para irmão, e por favor me ajuda aí. É assim, é desse jeito. Evasão da escola, porque tem muita gente que não se adapta online, que vai voltar depois que a gente estiver presencial de novo. Ninguém vê o corre, ninguém vê o corre. Exato, mas tem gente exatamente assim colado em vocês. Olha o resultado, mas não quer o processo. Exatamente. A gente vê todo o resultado. Quando vê vocês lá com os seus 1 milhão de visualizações no canal do YouTube, né, com 1 milhão de plays lá no streaming, vai ver, mas não viu como começou, não viu o processo, não viu quanto de joelho dobrado foi, quanto de jejum fez, quantos intercessores em volta disso, porque é muito importante. Eu tenho uma equipe de intercessores aqui pela minha vida, pelo meu projeto, pelo estudo, pelo meu casamento. Somos pastoreados por pastores muito sérios, pessoas que estão na nossa cobertura espiritual, que estão sempre ligando pra gente, a gente está sempre em contato. É muito importante ter raiz, saber onde está fincado, ter uma igreja, estar desenvolvendo voluntariado nessa igreja, porque quem não frutifica dentro não frutifica fora. Exatamente. Não tem como frutificar fora se não dá fruto dentro. Então, a gente fica com essa lição de tudo isso, né? E acaba que a gente mesmo responde a pergunta. É bem feminina essa história, né? A gente pergunta, a gente mesmo responde. Não precisa, a gente pergunta para Deus, mas a gente mesmo responde, né? Deus, por que é tão difícil para mim? Por causa disso. Por conta disso, exatamente. Porque a gente não faz de qualquer jeito, a gente se compromete. Exatamente. Você comentou aí numa breve palavra aí sobre composição, né? Você também compõe? Sim, compõe. E eu acho que tem uma canção sua, né, composta por você, né, que quando você veio, Desperta. A Desperta é minha com a Jane Magalhães, na época. Uhum. A letra é minha, a melodia é dela. Tem Tu És Santo, no mesmo CD que foi indicado ao Grammy Latino em 2015, que é outro milagre que o Senhor fez na minha vida. Que até hoje, quando você me pergunta, Jane, foi mesmo? Eu falei, nem creio, mas foi. Nem creio. Se eu não tivesse a medalha aqui para comprovar, eu não acreditaria. Aproveita e conta desse episódio aí pra gente. Foi louco, cara. Foi muito louco, assim, né? De me perguntarem como foi que eu fiz e eu falar, não fiz nada, gente. Meu Deus. Foi muito louco. Porque o que acontece? Sabe aquele momento na sua vida que você olha, você não tem dívida nenhuma, você tá tranquilo na sua vida. Você fala assim, vou gravar? Tipo assim, vou fazer aquela coisa, aquele sonho de enterrado que você quer ir lá desenterrar, porque sobrou uma grana, aí tu vai lá e desenterra aquele negócio, né? Vamos lá, vou fazer isso aqui. A coisa tá muito tranquila, vamos arrumar um problema? Vamos arrumar um problema. Exatamente isso. Foi seu primeiro projeto, não foi? Sim, foi meu primeiro projeto. Foi meu primeiro, já cheguei assim, pé na porta, abalando as estruturas do gospel no Brasil. A pessoa saiu de uma cidade de 40 mil habitantes, desse tamanho, já para ser indicada ao Grammy Latino. Quem é essa menina? Nesse nível. E aí eu resolvi gravar.
né? Fomos olhar compositores e escolher produção, produtores e tal, e eu queria o melhor da época, né? E eu conhecia muito Fael Magalhães, a galera dos Magalhães, né? Que eram os backs da Aline Barros na época, e aí o Fael fez a produção musical para mim, e foi de lá que eu conheci o pessoal que hoje é o pessoal do Rio Mar Studio, né? O André, o Gustavo, que fizeram a parte de coprodução e a parte de instrumentos. Isso foi feito de 2010 para 2011. A produção levou exatos 1 ano, parecia um parto, literalmente. Porque naquela época a gente gravava CD, Sim. 10 músicas, né? E não era não era o single, era o CD. Então, aí a gente grava o CD, escolhia uma música e fazia um videoclipe. Mas ou era o CD ou era o clipe. Então foi CD. Fiz 1000 cópias. Eu lembro até hoje que quando chegou as 1000 cópias lá em casa, assim, com a parede, 1000 cópias assim empilhadas, eu olhei, falei, bom, tá aqui. O que eu faço com isso agora? Tá os 1000 CDs aqui. Meu sonho realizado. Mas como é que eu vendo isso agora, gente? Porque eu não sabia, eu não tinha a menor noção do processo. Eu fui aprendendo muito no chute, saca? Muito no chute. E aí, vendi as 1000 cópias em 1 ano e o CD estacionou. Não tinha streaming ainda, na época, em 2010 para 2011, eu não tinha conhecimento do streaming, eu não me lembro se tinha Spotify, Deezer, essas coisas, eu não lembro se tinha. Tinha o YouTube, mas eu não tinha clipe, e aí estacionou. 2011, 2012, 2013, 2014, conheci um assessor que assinamos contrato, ele fez um videoclipe que foi lançado em dezembro de 2014, quando foi janeiro de 2015, ele falou assim, vou te escrever no Grammy. Eu não sabia o que era Grammy, gente. O que é Grammy? O que é Grammy? Não, é o prêmio máximo da música latina, da música da América Latina e tal, e tem uma categoria gospel, eu vou te inscrever. Vamos, entrei como membro votante, paguei a anuidade, não sei o que, mandei os CDs, me inscrevi. Janeiro. Fevereiro, março, abril, primeira lista. Primeira lista em abril. A gente se inscreveu, a gente foi maluco, né? Eu sentei com ele e falei, já que vamos inscrever, inscreve em tudo. Capa, produção, arranjo. Escreve em Todas tudo, as né? categorias que tiver. Vai que uma dá certo. A gente se inscreveu em todas as categorias, todas, assim, que podiam se inscrever. Eu nem me lembro quais eram. Já que é para dar a louca, vamos dar a louca em tudo. Se inscreveu em tudo. Quando foi em abril, abril ou maio, chegou a primeira listagem dos que tinham sido aprovados na primeira leva. Eu passei em todas as categorias. Eu falei... Meu Deus! Oi? Todas. Tipo, o que rolou aqui, gente? Não tô entendendo. Não entendi ainda. Não. E eu cética. Não vou passar nesse negócio, não. Cética total. E, pra você ter uma ideia, eu nem ligava. Não, tem gente que fica vidradão, né? Vai lá no site, vai ver, passei, não passei. Nem ligava. Passou abril, maio, junho. Junho, segunda lista. Segunda lista. Que eu ia fazer um segundo filtro. Passei de novo. E deixei um monte de gente para trás, assim, muita gente que já era conhecida, que já tinha, tipo, papo de 20 anos de carreira, ficando para trás nos álbuns que tinham sido inscritos, e eu passei de novo. Eu falei, peraí, o negócio tá ficando sério. Peraí que a brincadeira tá começando a ficar séria. Eu passei na segunda etapa. Né? Vamos ver a terceira. Aí entra a votação, né? E da segunda para a terceira é que sai o 5. Né? E eu fui conhecendo o processo também ao longo da parada, porque como eu não sabia nem o que era Grammy, eu fui conhecendo como era o processo de votação. E muita gente se confunde achando que o voto é popular. Gente, o voto não é popular, tá? São profissionais vinculados à academia, que têm um certo nome, que têm uma certa trajetória, que votam. Tá? E eles não aceitam qualquer pessoa como membro votante. Tem que se ter uma certa quantidade de singles lançados, tem que ter um certo tempo de carreira, tem que comprovar que você produziu ou fez parte de produção, quantas vezes, quantos anos. Ou seja, você tem que ter uma carreira sólida para estar inserido como membro votante do Grammy Latino. E são eles que votam. Ou seja... Quem avaliou o trabalho não foi o público. Não era qualquer um. Não. E, cara, eu ouvi do meu produtor 5 anos antes, porque o trabalho que foi lançado em 2011, a gente fez um relançamento dele em 2015.
Então ele veio com capa nova. A única coisa que aproveitou foi o áudio. O resto foi tudo trocado. Então ele foi relançado em 2015, em dezembro de 2014. No relançamento, na gravação eu ouvi um negócio do meu produtor que eu carreguei esses 5 anos no meu coração. O produtor falou assim: Jane, eu não tenho por que não entregar para você 100% da minha qualidade que eu tenho dentro do meu estúdio, porque eu não sei o que vai ser desse trabalho amanhã. Você pode estar me pagando R$1, pode estar me pagando 20 mil reais, você pode estar me pagando 50 mil reais, mas eu vou fazer o meu melhor, porque eu não sei o que vai ser desse trabalho amanhã. Isso ele me falou 5 anos antes do Grammy. 5 anos antes. 3 anos antes do Grammy, vai eu cantar numa igreja daquelas irmãzinhas do coque. Aquelas irmãzinhas do coque, sabe? Aquelas igrejas de interior, que você pega uma estrada de chão para chegar. Eu sou dessa, gente. Para onde me chama, eu vou. Eu não faço acepção de igreja, não. Para onde me chama, eu tô indo. Gente, me chama, me dá a condição que eu chego e canto. Não tem essa, não. E aí uma irmã chegou no meu pai. Eu tava com meu pai no dia e falou assim: eu tô vendo a sua filha num tapete vermelho, 3 anos antes. Eu tô vendo a sua filha num tapete vermelho nos Estados Unidos. Ela tá indo concorrer a um prêmio, tá? Fala com ela. 3 anos antes. Dei tanto crédito que esqueci, porque eu chego em casa e eu falo tudo com a minha mãe. Ô mãe, teve uma visão assim, assim, assim comigo. Mãe, teve uma profecia assim. Minha mãe guarda tudo, né? Aquilo ali é um cofre. Aí, quando eu recebi a notícia de que eu tinha sido indicada, que eu passei para o 5, que foi em setembro de 2015, a minha mãe lembrou da profecia na hora. Na hora. Ela já, 3 anos atrás, isso foi profetizado na sua vida. Olha só. É Deus. É Deus. Porque, gente, eu não tinha a menor condição de passar. Eu concorri ao Grammy Latino com Fernanda Brum, Bruna Carla, William Nascimento, Anderson Freire, que é o compositor da música que carrega o tema do CD que foi indicado, e eu, a única independente. A pequenininha, a única independente, mas bem no meio. Tava assim, Fernanda Brum, Bruna Carla, Fernanda Brum, Anderson Freire, eu, Bruna Carla e William Nascimento. Mas no meio, assim, bem no meio. Eu falei, Deus, o que o senhor tá fazendo? Não é que o negócio deu certo? Mas deu. E não é que deu certo, assim. Eu creio que Deus me levou, porque foi um milagre até para ir, tá? Porque a gente conta com um milagre, né? Eu fui patrocinada da unha do pé até o alto da cabeça. Eu não paguei um tostão. Sério. Eu não paguei sapato, eu não paguei meia, eu não paguei vestido, eu não paguei cabelo, eu não paguei maquiagem, não paguei nada. Olha só. Pra você ter uma ideia, meu inglês mais ou menos, que eu fiz até um intensivo de 2 meses de graça para poder ir pra lá. Eu ganhei um intensivo de 2 meses de inglês. Eu falei, gente, eu preciso pelo menos saber pedir comida. Eu não posso passar fome. Então, fiz um intensivo de 2 meses, me deram um intensivo de 2 meses para poder ir. E, por incrível que pareça, a minha maquiadora foi uma brasileira que mora em Las Vegas. Olha só. Falando português comigo. Olha como que Deus Brasileiro. cuidou em todos os detalhes, né? Todos os detalhes. Eu cheguei numa loja de vestidos no Rio, a pessoa abriu assim a loja e falou assim, escolhe o que você quiser. Pode escolher. O vestido que você escolher, eu já te falo qual é o sapato, qual é o adereço, qual é a bolsa, você leva tudo. Olha Pode só. escolher. Assim. Gente. Hoje eu tô com esse cabelo assumindo, né? Depois eu conto por quê. Tô assumindo minha negritude aqui. Mas na época eu usava mega hair. E o meu mega já não tava dando pé, né? Precisava trocar. Ganhei o mega hair. Olha só. Ganhei o mega, ganhei a troca do mega, ganhei a pintura do cabelo. Eu ganhei tudo, gente. Caiu um dinheiro na minha conta que eu tava esperando assim há séculos. Pum, passagem. Hotel em Las Vegas, $75 a diária. Eu falei, Jesus, como assim $75 a diária? Para um quarto, assim, sabe? Um quarto inteiro, só para mim, $75 a diária. Então, assim, foi muito milagre. De chegar lá e as pessoas olharem para você, os organizadores do Grammy olharem para mim. E eu, assim, cheguei pequenininha, sabe? Eu sei o meu lugar, cara, eu sei o meu lugar. Eu sei quem foi que me levou. Eu não tenho que me ensoberbecer, eu não preciso ter orgulho disso. Sim. Né? Eu não tenho que me orgulhar de algo que foi o Senhor que fez. E Ele teve propósito nisso. Ele teve propósito de me levar. Ele teve propósito de me trazer de volta. Ele sabe por que eu não ganhei. Então, a gente entendeu. E eu cheguei muito pequenininha lá. E aí, no que eu cheguei pequenininha, o cara do Grammy olhou pra minha cara indicada. Eu falei, ele, meus parabéns! Tudo bem, eu assim, né?
Eu, tipo, meus parabéns, você já é uma vencedora, tá entre 5 melhores da categoria, meus parabéns. E eles assim, me tratando aqui. E eu, Jesus, o que que eu tô fazendo aqui? Porque é isso que Deus faz, gente. Bom, Com É isso que certeza. Deus faz. e eu costumo dizer, assim, que eu não fiz de cada Graham, mas Deus já fez muitas coisas que quando eu olho, eu falo assim, Jesus, como que aconteceu? E assim, você tenta explicar e no final você nem consegue direito. Aí teve uma vez que eu tava falando isso e um pastor amigo meu falou assim, não, mas é desse jeito mesmo, porque Deus ele faz de jeito tão louco pra você não ter nem chance de falar que foi você, entendeu? Pra não ter dúvida. Exato. Eu lembro que eu visitei uma gravadora na época, né, me convidaram para conversar com a diretora, com os diretores, né, dessa gravadora e tal. E a pergunta que não queria calar era como? É porque isso Tipo eu ia assim, falar, você foi como me perguntaram, dependente, né? como? Eu falei, cara, se você souber me explicar, por favor, me explica, porque eu também não Me sei. conta se você descobrir. Eu também não sei, eu também não sei. Aí um deles virou para mim e falou assim, não, porque se você ganhar, eu caio duro aqui. Eu falei, eu também. Eu também. Porque, sinceramente, eu não esperava ser indicada aqui, quanto mais ganhar. E eu vou te dizer mais, assim, eu orei para não ganhar. Eu orei para não ganhar. Sério? Foi uma oração muito sofrida em Las Vegas. Eu dobrei o joelho na beira da cama, naquele quarto, e eu orei para não ganhar. Porque eu não tinha maturidade. Eu sabia que eu não tinha maturidade para lidar com esse prêmio depois. Eu não ia ter. Eu não ia ter. Eu sabia que eu não ia ter. Por mais que a decisão já tivesse sido tomada, que os votos já estivessem lá, eu sei que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer, a hora que Ele quiser fazer. Então, eu sabia, existia uma conspiração muito grande que eu ia ganhar. E eu morrendo de medo disso. Eu falei, Deus, não, eu não quero ganhar. Eu não quero ganhar porque eu não quero que aquilo que o Senhor me entregou como instrumento seja manipulado por qualquer pessoa e eu não vou ter voz. Eu não vou ter voz. Eu não vou conseguir falar não. Eu não vou conseguir trilhar esse caminho de acordo com a sua vontade. Vai virar uma hora que eu vou virar produto do meio e eu não quero isso para esse chamado. Eu não quero isso para esse ministério. Eu sei que o Senhor tem outros caminhos para mim. Então, quando eu tiver maturidade, o Senhor me traz de volta. Mas agora eu não tenho, não. E depois ela pergunta por que que é tão difícil. Exatamente. É exatamente por isso. Porque, olha, Eu vou te te falar, falei, existe um espírito feminino nesse podcast. você, A gente pergunta, a gente mesmo responde. Exatamente. você ter essa maturidade, que você falou ser muito imatura, mas o meu olhar é você foi muito madura. A ponto de reconhecer as suas limitações e o seu propósito de verdade. Sabe? Porque eu sou da área de TI, sou desenvolvedor, e uma das falas da TI é a única coisa que você não pode deixar de saber é aquilo que você não sabe. É aquilo que você tem de limite. E buscar melhorar naquilo. E você ter, ou eu tô aqui, eu posso ganhar, mas eu sei que esse não é o momento. E esse insight é muito difícil. Porque você tá lá, o comum seria, nossa, Cara, eu vamos vou te ganhar, falar, vamos ser o primeiro. a hora que eu peguei aquela medalha, que eu botei aquela medalha no peito, que o cara virou pra mim assim, olha pra mim e dá um sorriso, que eu olhei pra medalha e falei, caraca, eu tô aqui mesmo. Meu, eu tô aqui mesmo. E eu tenho essa foto aqui até hoje, né? A foto, agora no novo estúdio, a gente vai tentar colocar ela num quadro, né? Com a medalha do lado, aquela coisa toda, porque a medalha tá aqui, a bicha é bruta, mano. Um treco dessa grossura, assim, é bruta, a medalha é bruta e tal. E aí eu olhei e falei, gente, eu tô aqui mesmo. E ele falando pra eu sorrir, eu falei, calma, peraí, deixa eu respirar, que eu tô aqui, peraí. Sério, eu travei. Cara, você não sabe o que que é, assim, passar pelo tapete vermelho e todo mundo, Jane, 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 Jane. E você não saber pra onde olhar, aquele monte de flash na tua cara, assim, e Jesus, o que que eu tô fazendo aqui? Onde E tem que estou? rir, tem que fazer cara de paisagem, sabe? Tipo assim, curte o momento. E eu tô, TNT me entrevistando. TNT me entrevistou. Meu Gente, Deus. Que nesse loucura. nível. E a gente conseguir, sabe? Eu consegui chegar no quarto depois e entender esse equilíbrio, sabe? De entender que, cara, agora não é o meu momento. E eu sabia, quem ganhou no ano foi a Fernanda, né? A pastora Fernanda Brum. E, cara, muito mérito.
Muito mérito, muito mérito. São anos de estrada sendo coroados assim por Deus através de um reconhecimento internacional. E eu tinha no meu coração, qualquer um ali merecia muito mais do que eu. Qualquer um ali merecia muito mais do que eu, por tempo de carreira, por investimento, por coração dedicado, por lutas que passaram, né? Assim, qualquer um ali merecia muito mais do que eu, trabalharam muito mais do que eu. Eu fui, assim, soprada, Deus me colocou ali, né? E me colocou ali para um propósito, e eu entendi que o propósito não era ganhar, o propósito era estar. E Eu tinha que estar. qual foi a canção indicada? Foi o álbum, né? O álbum Foi um inteiro, álbum o Posto Tudo todo. Nele. Posto tudo nele, posto tudo nele. Porque hoje tem, depois do streaming, o álbum pode ser indicado, assim como o single pode ser indicado se o single for lançado como um álbum. Sim. Mas na época só álbum, Dá né? uma palhinha aí Então, de Posso Tudo Nele. ai, ai, ai. Uma palhinha pra gente. Eu nem lembro o tom, tá? De tanto tempo que eu não canto. Porque é o tipo de repertório que hoje eu não canto mais, né? Eu canto Aham. quando solicitam, assim. Não. Por isso eu não vivo longe desse Deus, invisto toda a minha fé no grande Deus, vivo experiências no sobrenatural. Não haverá muralhas para me intimidar, não haverá gigantes para me derrotar. Não temo nem a morte, pois Ele é imortal. Ele é autoridade absoluta sobre tudo. Ele é o dono do passado, Ele é o dono do futuro. Esse Deus é tão tremendo, o seu nome é Jeová. Ele não descansa os olhos em mim. Lindo! Maravilhoso. E por aí vai. E por aí vai, por aí vai, por aí vai. O compositor era o Anderson, que foi indicado no mesmo dia, Olha no só mesmo que prêmio. bênção. Anderson Freire. Anderson Freire, compositor da música. Eu cantei 2 músicas dele nesse CD, nesse projeto. Você conhecia ele pessoalmente antes? Não. Você conheceu lá? Vou te falar que não conheço ele pessoalmente. A gente conversa muito por Twitter, né, Instagram, a gente se segue, inclusive, mas eu não conheço pessoalmente. Jura? Eu achei que talvez você teria conhecido lá na Não. viagem. Na ocasião do Grammy, ele não foi. Né, nessa premiação, ele não foi. Eu conheci lá a Bruna, o William, virou amigo pessoal. Ele é uma gracinha, né? Virou amigo pessoal. A pastora Fernanda, né, que estava lá também. A Elaine de Jesus foi. Não estava indicada, mas foi porque estava morando nos Estados Unidos na época e tal, e acabou indo porque era muito amiga da pastora Fernanda. Só que eu não tive contato com a pastora Fernanda, eu tive contato com a Bruna e com o William. Com a Bruna Carla e com o William, tive contato com os dois. E, Jane, a gente já passou um pouco disso, né? Mas uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer é que as primeiras vezes elas são inesquecíveis, né? Você se lembra da primeira vez que você foi ministrar em uma outra igreja? Ou qual louvor que foi? Qual foi a sensação, assim, da primeira vez que você foi convidada? Não. Se eu te falar que eu lembro, eu tô mentindo, não lembro, não. Mas, porque, cara, minha vida foi isso desde pequena. Eu não me lembro quando foi que isso começou. Né? Meu pai é pastor itinerante, então, para onde ele ia, ele me carregava. Se ele ia pregar, eu ia cantar. Então, assim, era muito automático. Então, receber convites para ministrar em outro lugar era muito comum. Né? E se não era o convite para mim, era um convite para o meu pai. Lógico que chegou uma hora que isso começou a inverter, o convite era para mim. Né? E aí meu pai me levava, lógico, porque ele era meu motorista particular praticamente. Então ele acabava me levando, eu chegava lá, pregava também, enfim. Meu pai sempre foi líder de pastores, né? Líder de uma igreja e líder de outros pastores. Então todas as igrejas que estavam na rede dele, praticamente a gente ministrava. E eu fui líder de jovens de região por muito tempo, eram mais de 1.000 jovens na minha liderança. Então eu visitava todas as igrejas praticamente de forma compulsória. Meu Deus. Ô, Jane, e eu hoje você vive assim, porque na época que eu a conheci, você trabalhava no banco, né?
Sim, Hoje você trabalhei 10 anos vive lá. integralmente, assim, pra música. Sim, graças E ao como pai. Eu foi falo essa que eu sou uma tomada de improvável. decisão aí de sair do seu cargo, né? Ali no banco, pra falar, não, vou sair e vou viver da música, digamos assim. Cara, eu vou te falar, não foi muito difícil entender que banco não era a minha vibe. Né? Não foi muito difícil entender, né? Eu trabalhava no caixa, então comecei a dar, dei a primeira diferença, dei a segunda diferença, por favor. Diferença em caixa é quando chega no final do dia, dá aquela falta e tu tem que pagar do teu bolso. Falei, pera lá, isso aqui não é pra mim. Eu tô tendo que pagar muito do meu bolso para trabalhar aqui, não tá rolando. Mas era uma engrenagem que, assim, apesar de ter feito faculdade de administração e estar inserida no contexto administrativo, eu não me via fazendo aquilo pro resto da minha vida. E quem me conhece mais de perto sabe que a acomodação não é comigo. Se eu ficar papo de 1 ano, 2 anos no mesmo lugar, aquilo já começa a me dar um nervoso e bora sair daqui, pelo amor de Deus, não dá pra mim. Eu tenho que mudar alguma coisa. Eu sou extremamente dinâmica. No meu espaço hoje, por exemplo, você entra, cada semana o negócio tá num lugar Tá num diferente. lugar. Porque eu sou extremamente dinâmica. Então, não foi muito difícil reconhecer que o banco não era a minha vibe. Né? Que eu não ia ficar contando dinheiro atrás de um balcão pro resto da minha vida. Ainda mais dinheiro que não era meu. Me ajuda aí, né? Eu já melhorava, né? Me ajuda aí. Então, tratava, lógico, todos os clientes com muito carinho. Fiquei extremamente conhecida na cidade como a Jane que trabalhava no banco, né? A Jane bancária, todo mundo chegava em mim. Até porque, cara, eu vou te falar, eu não tinha coragem de vender um treco que eu não compraria. Então todo mundo sabia que eu era muito sincera, e talvez seja por isso que eu não queria ficar lá dentro, porque eu tinha que vender. E eu não tinha produtos que eu realmente não gostava, então aquilo não batia muito comigo. Só que assim, sabe aquela questão do processo que eu falei com vocês, né? Vem a cerejinha do bolo, mas não querem um processo para fazer o bendito do bolo. Então eu tinha que passar por aquilo ali. Primeiro porque Deus, ele não me daria de mão beijada o que eu quero. Ele me faria trabalhar para conquistar aquilo que eu quero. É uma especialidade de Deus, assim. Você quer ter o teu espaço? Você quer ter a tua empresa? Beleza, bora trabalhar, ganhar o teu dinheiro. Ele é um pai extremamente didático. Ele não vai te dar de mão beijada, porque ele sabe que não vai ter valor para você. Ele vai te fazer conquistar aquilo. Então eu precisava ficar dentro do banco até para que eu conseguisse conquistar os meus objetivos depois. E era um sonho de criança ter o meu espaço. E quando criança, meu pai sendo pastor itinerante, pastor missionário, a gente ia para um lugar, montava a igreja, montava ministério de louvor, montava tudo, saía dali com tudo montadinho, ia montar tudo de novo. Aquilo me dava uma raiva. Porque eu via tudo lindo, maravilhoso. Bom, agora a gente vai descansar. Não, bora fazer tudo de novo em outro lugar. Né? Era esse tipo de ministério. E aquilo me dava muita raiva, assim, eu ficava muito irada. E eu falava, não, um dia eu vou ter meu espaço para estruturar essas pessoas e ver essas pessoas crescendo. Eu quero preparar ministros para dentro das igrejas. Eu não quero estar dentro da igreja, estruturar, largar a galera sozinha e bora para outro lugar. Não é assim que eu quero trabalhar. E isso, pequena, falava isso. 10 anos de banco e eu pedindo para sair. Com 2 anos eu comecei, me manda embora, gente. Pelo amor de Deus, me manda embora. Meu Deus. Todo mundo assim, tu tá louca? Banco, plano de carreira, salário bom, não sei o quê. Gente, eu trabalhava 6 horas por dia, mas parecia que eu trabalhava 24. Porque eu chegava em casa e não conseguia fazer mais nada, a cabeça tava explodindo de dor de cabeça. E eu não conseguia fazer mais nada, não conseguia pensar em mais nada. Era um desgaste emocional, cognitivo muito grande. Era uma pressão absurda e aquilo não cabia dentro de mim. Não era o que eu queria fazer. Com 9 anos de banco, 9 anos e meio de banco, vai eu para uma igreja daquelas irmãzinhas do coque de novo. A pastora se levanta. Você pensa que eu esqueci do que você me pediu? Dedão apontado, assim que é bom, né? Você pensa que eu esqueci do que você me pediu? Ainda esse ano a carta estará na mesa. E ela não deu detalhes, mas na minha mente o Espírito Santo falou assim, banco. 9 anos e meio. Dia 8 de dezembro de 2016, a carta estava na mesa. Olha só. Eu cheguei, tava todo mundo chorando na agência, né? Eu cheguei linda, maravilhosa, com a minha marmitinha, bora trabalhar. Eu já tava até acostumada com o banco, gente. Tava acostumada, já sentava, abria o carro, já contava dinheiro. Próximo. Tava bem acostumadinha. Cheguei, o olho de todo mundo vermelho. Falei, gente, quem morreu? Quem morreu? Quando eu cheguei, Jane, sua carta de demissão chegou. Eu falei, sério? Nesse nível, sério?
Gente, para de chorar, pelo amor de Deus. Alegria. Para de chorar, gente. Minha carta de alforria chegou, para de chorar. Oh, Jesus. Eles olharam assim pra minha cara, começaram a enxugar assim, não entender nada. Por onde é que eu assino? Manda agora, onde é que eu assino? Eu saí e liguei pra minha mãe. Mãe, tô fora, mãe, tô fora. Ela, o quê? Fui demitida, minha filha. Foi daí que Deus me deu o recurso da minha demissão, meu FGTS, né, e outras coisas mais que aconteceram depois, para que eu conseguisse montar a minha empresa. Olha só que bênção. Tem que ter o processo, gente. Com Tem que ter o certeza. processo. Eu não teria condições financeiras de montar o que eu tenho hoje. E mesmo assim, o que que eu fiz? Quitei o carro, comprei um computador, comprei uma caixa de som e fui trabalhar itinerante nas igrejas que o meu pai era responsável pelos pastores. Liguei para eles e falei, então, vamos lá, tô começando a dar aula de canto, sei que seu ministério precisa, porque eu já trabalhei com ele. Eu vou para tua igreja, abro os horários, você me cede o espaço, eu te pago alguma porcentagem em cima das aulas e começo a dar aula aí. Gente, eu atendia praticamente 5 cidades. Uma por dia, uma na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta. Eu rodava de carro, vida que eu pedi para Deus, né? Eu não viajar, rodava de carro, até que vim parar em Teresópolis e conheci Teresópolis, e Teresópolis lotou a minha agenda. Primeiro dia, 30 alunos, segundo dia, 30 alunos. Quando eu abri o segundo dia, o pastor olhou para mim e falou assim: você tá com pouco café, minha filha. Abre o terceiro dia. Abri o terceiro dia. Eu já tava terça, quarta e quinta aqui, praticamente. Falei, vou fechar as outras cidades e venho para cá. 100 alunos de cara. Olha só que Que bênção. Direto pra cá. Na pandemia, nós fomos a única escola da cidade que permaneceu aberta em atendimento online. Todas as outras fecharam na pandemia e a nossa ficou em atendimento online. E eu abri as fronteiras, comecei a atender outros países no período de pandemia. Então, nós atendemos Itália, atendemos Portugal, atendemos África, atendemos o continente africano, né? Moçambique, Angola, atendemos Boston, Flórida, Califórnia, Olha Virgínia. Que A gente veio atendendo essa galera toda, porque estava todo mundo fechado, trancado em casa, todo mundo procurou professor de canto. E os brasileiros procuravam brasileiros para dar aula, né? Então, eu fui encontrada por esse povo e abrimos as fronteiras dando aula disso. que bênção, Jane. E Dando Jane, aula assim, pra lá. sinceramente, gostaria de continuar conversando muito, né, Érica? Tem muita coisa, foi realmente um prazer te conhecer. Mas vamos ser aqui para nossas perguntinhas finais, né, Érica? Então, assim, a gente sempre gosta de dizer que não existe resposta certa, vai ser apenas a visão da Jane sobre essas perguntas, né? Mas o que é amor para você, Jane? Cara, tu me pegou. Então, para mim é algo sublime, supremo, que o ser humano precisa aprender de forma muito urgente. Porque não envolve só a palavra, nem somente a questão das atitudes com alguém que está muito próximo. Demonstrar amor com quem está do lado é muito fácil. Agora, demonstrar amor com aquele que a gente não conhece, ou com aquele que calunia. Eu vou citar Coríntios 13, né? Que não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não suspeita mal, mas quebra todas as barreiras e todas as regras. E eu me espelho muito em Jesus, né? Quando eu lembro de amar, porque é algo incondicional e a ponto de dar a própria vida. Só tem ele. Lindo. E família? Ah, gente, meus pais, meu esposo, minha vida. Sem eles eu não sou ninguém. Sem eles eu não sou ninguém. Se eu cheguei até aqui é por causa deles. Meus pais, meu irmão, né, minha cunhada que faz parte hoje da família, meu esposo, meus enteados lindos, maravilhosos, que são meus filhos do coração, tenho 2. Né? E toda essa grande família que tudo isso se tornou, sem eles eu não sou ninguém. Se eu não servir a eles, eu não sirvo a mais ninguém. Então eu nasci para isso, para servir a minha casa. E já falamos muito dele aqui hoje, né? Mas e Deus, Jane, o que significa para você? Tudo, meu pai, meu paizão, meu amigo, meu colo, com quem eu choro e tenho minhas crises existenciais totais, minhas crises de ansiedades e tal, tudo com ele, tudo com ele. Se estou de pé, se estou viva hoje, é por ele. Que bênção.
diferença. Jane, deixa uma mensagem pra galera que tá assistindo aí de apoio, de incentivo, enfim, Aquilo que tocar no Deus seu coração. colocar no seu coração. E vamos finalizar com a canção, hein, de Graça em Graça. Ai, meu Deus! Gente, eu não sei nem o que dizer desse podcast, assim, tá me trazendo à memória muitas coisas, isso é muito profético para mim nesse tempo, né? A gente tá às portas de fazer um lançamento, né? A Creio em Ti tá chegando, minha filhinha mais Você vai ter uma nova, parceria, né, com a Ana Nóbrega, é isso? é um feat, isso, uma participação especial com ela, né? E como tudo na minha vida é bem difícil, isso também não tá sendo tão fácil. Oh, meu Deus! Mas em breve vocês vão poder conferir. A Creio em Ti tá linda, maravilhosa, é minha bebê mais nova e marca um começo, um recomeço, né? E esse recomeço é realmente tudo que eu passei. A letra da canção fala tudo que eu passei durante esse tempo, né? E o quanto o fato de eu acreditar em Deus e acreditar nas promessas dele na minha vida me deram força para não sucumbir diante das situações. Porque nós não somos aquilo que as pessoas dizem que a gente é. A gente não é um rótulo, a gente não é uma capa, a gente não é um paletó, a gente não é uma maquiagem, a gente não é um cabelo, a gente não é esse fake externo, esse sorriso que às vezes a gente coloca no rosto para enfrentar a vida. A gente é de verdade, a gente é de carne e osso, a gente é humano, né? E para quem está me conhecendo hoje aqui nesse podcast, eu sou assim 24 horas por dia, tá? Não é porque eu falo, não, vocês podem perguntar para qualquer pessoa, eu sou desse jeito 24 horas por dia. E fiquei um pouquinho pior com o passar do tempo. Então, aquilo, um pouquinho pior que eu digo é um pouquinho mais autêntica, né? Porque se eu já falava o que o Espírito Santo me mandava falar na época, há trocentos anos atrás, quando a Érica me conheceu, muito mais agora, porque eu sei os efeitos que essas palavras causam no mundo espiritual. E falando de mundo espiritual, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. O mundo espiritual, ele é real, gente. E muito mais real do que o que a gente pode imaginar. Tanto o lado bom quanto o lado ruim. E a gente precisa lembrar que a nossa luta não é uns com os outros. A nossa luta é contra potestades, é contra principados. Nós estamos aqui para guerrear contra eles e para amar o nosso próximo. A gente precisa entender que a Bíblia nos manda amar. Então, nesse amor que a gente tem uns pelos outros, a gente não pode jamais desistir da essência do ser humano. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ele pode ser o que for, ele pode ter feito o que for, ele pode ter ousado no que for, pode ter te machucado, pode ter te ferido, mas ele não é o que dizem sobre ele. Ele é o que Deus planejou para ele. A gente precisa olhar para essas pessoas com o olhar que Deus olharia. E eu tenho orado muito nesse sentido nesses últimos dias. E é esse o conselho que eu quero dar para quem estiver ouvindo e assistindo esse podcast. Peça o olhar de Deus sobre as pessoas. Peça o coração dele ao você olhar uma pessoa e esboçar um julgamento sobre ela. Porque eu fui vítima de muitos julgamentos e pré-julgamentos de pessoas que olharam com os olhos humanos. E eu perdoei, meu coração liberou, porque eu sei que não estavam com o olhar de Deus sobre a minha vida. Não estavam com o coração dele sobre a minha vida. E quem é o ser humano sem Deus? Nada. Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos passíveis de erro e erramos muito, muito. E a gente erra um com os outros, a gente machuca mesmo quando a gente não tem Deus. Então, nossa função, enquanto o olhar de Deus estiver sobre nós, enquanto o olhar de Deus estiver através de nós, é olhar com o olhar dele, porque é esse olhar que a humanidade precisa hoje. Que lindo! A humanidade está precisando de um olhar com o olhar de Deus. A gente precisa olhar para as pessoas e elas precisam ser acolhidas por esse olhar. Eu esbarro e eu falo que, né, eu preciso colocar na porta da minha sala, quando vocês vierem a Teresópolis, já está feito o convite, vocês vão conhecer meu estúdio. Eu preciso colocar na porta da minha sala, assim, não é estúdio de voz cantada Jane Gomes, vai ser igreja, gabinete pastoral, estúdio de voz cantada Jane Gomes. Porque as pessoas chegam lá, eu não sei o que acontece, assim, o ambiente é tão cheio, a gente ora tanto para que Deus esteja impregnado em cada parede ali. E não é o rótulo de uma religião, não é o rótulo de uma igreja, é Deus. É Deus, é Jesus, é Ele vivo ali com a gente. E as pessoas se sentem tão à vontade que chegam, ai,
Ai, eu sinto tanta paz aqui. E começa a contar da vida, começa a contar dos problemas e começa a desabafar. E daqui a pouco a gente está olhando para a situação dela de uma forma muito pastoral, de uma forma muito, muito humana, muito Deus, sabe? De uma forma muito amável. E daqui a pouco Deus resolveu o problema dela em 40 minutos ali que a gente estava conversando, que é o tempo da minha aula geralmente. E ela falou, cara, valeu mais do que cantar. Né? E já me falaram, eu tinha que fazer uma faculdade de psicologia, terapia. Mas é essa palavra que eu deixo para vocês. O olhar de Deus precisa trabalhar através de nós. A gente não pode esquecer que a gente é instrumento, que nós somos pequenos cristos, né? Caminhando nessa terra e precisamos representar muito bem esse nome. Precisamos representar muito bem essa bandeira. Eu tenho muito temor do grande dia. Muito temor. Porque o que Deus colocou na minha mão, eu vou precisar apresentar esses frutos. E eu só tenho essa vida. Eu não tenho outra. Eu preciso dar fruto. Eu preciso passar por essa vida marcando as pessoas com o dom que ele me deu, com o instrumento que eu sou nas mãos dele. E aí eu perguntei uma vez para uma pessoa, no seu velório, quantas pessoas marcadas por você vão ter o prazer de ir lá? Testemunhar do que você foi em vida. Forte, A né? gente precisa pensar nisso, porque a gente só tem essa vida. A gente não tem outra. E a gente vai chegar diante dele e ele vai perguntar o que a gente fez com o que ele deu. E a gente vai poder apresentar isso para ele e falar, Deus, ó, tá aqui o que eu fiz. O Senhor me chamou para fazer isso e tá aqui o que eu fiz. Ou não consegui fazer nada, vamos ser aquele que enterrou o talento. Né? A gente precisa. E eu tô aqui para ajudar a desenterrar, gente. Grita eu. Que lindo! Nossa, pai. Grita eu que eu ajudo a desenterrar, gente. Vamos embora desenterrar esses talentos aí. Bora. Bora! Bora desenterrar esses talentos. Vamos lá, Vocês querem de graça em graça, graça. né, gente? Ai, meu Deus. Vou te falar, eu morro de medo de cantar essa música Pode até ser hoje. só um pedacinho. Eu tenho mó temor. Eu tenho mó temor de cantar essa É música. linda. Tenho muito temor. Tem que lembrar a tocar, porque eu não toco, gente. Enquanto eu tô cantando ao vivo, eu não toco, não. Eu não toco. Eu peço tecladista, eu falo, gente, organiza a banda, deixa eu ficar livre, porque a Érica já me viu ministrando, eu sou meio, né? Eu não consigo ficar atrás do teclado, não dá. Com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz, canta aí, gente. Eu sou livre, pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, e de graça em graça irei. Com minha alma cantarei, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o
Cantou comigo, hein? Eu ouvi daqui. Jane. Quero ver, Érica, quando que isso rola ao vivo, tá? Ao vivo, eu aí, Com certeza. você vai aqui, rolar, vai Jesus, microfone. Eu aí, vocês aqui, e a gente cantando isso ao vivo. rolar, né? Ô, Jane, Preciso deixar um recadinho, música nova tá vindo. pode deixar. Música nova tá vindo. Pô, música nova tá vindo, gente. Minha mais nova filhinha que a gente tá passando por esse processo de transformação, que até o cabelo entrou na dança. Ô, Glória. Porque não tem como falar de identidade se eu não conhecer meu verdadeiro cabelo, gente. Exato. Como é que eu vou falar de identidade se eu não conheço nem o meu cabelo, que Deus me deu? Precisava conhecer. Então, ela fala de identidade, essa música fala de identidade. E tem uma série de áudios e vídeos no YouTube e todas as mídias de streaming falando de identidade. Eu fiz uma série num devocional de 14 dias falando de identidade. Tá no seu canal Então, no YouTube? Tá no meu canal no Deixa YouTube, seu tá no canal Spotify, aí, tá na pessoal. Deezer, tá em tudo. É Jane Gomes Oficial, tá? Jane Gomes Oficial. youtube.com/Jane Gomes Oficial. Tá no Spotify também, você pode colocar lá no álbum, dá um play que vai rolar todas elas. A gente colocou em todas as mídias de streaming. E ele faz anúncio ao lançamento da canção Creio em Ti, que tá vindo com uma participação especial da minha linda amiga Ana Nóbrega, que fez uma participação especial fenomenal. E a gente não consegue passar pela vida dela sem receber de Deus através certeza, dela, né? Não sei se já tiveram a oportunidade de estar com a Aninha. Ela me abraçou, entregou uma palavra profética. Eu falei, amada do céu. Ah, Você não consegue, amada, passar pela vida dos outros sem marcar com uma bênção profética, né? Pastora mesmo. E vocês vão receber muito de Deus através dessa canção. Então já me segue nas redes sociais. Perdão, já me segue nas redes sociais. Já se inscreve no meu canal, porque tá vindo aí. vai Tá ser vindo aí. bênção. Ô, Vai Jane, ser você espera bênção. só um minutinho que a gente vai finalizar com o pessoal aqui pra gente bater a nossa foto oficial. Show. Tá bom? E pessoal, vocês também podem fazer diferença conosco, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, no canal da Jane, nos seguindo no Instagram. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Venham fazer diferença conosco. Tchau, tchau. Tchau.